de forma que eles fossem obrigados a ir para uma área de mata. E esses conjuntos de favelas, eles ficam localizados numa região que compreende a Serra da Misericórdia. São favelas posicionadas em morros da zona norte do Rio de Janeiro. Então, quando ele usa, entre aspas, empurrar os criminosos para a área de mata, ele está dizendo que ele está tirando os bandidos da região ali onde ficam as habitações, os prédios, os comércios, para levar o possível confronto para a área de mata. Daí vem até a informação que a gente já trazia ontem à tarde de que a maior parte das mortes, ou quase que a totalidade delas, aconteceu na região ali de mata, né? Tem um vídeo desse rapidamente? O secretário ainda está fazendo uma descrição ali dos slides do PowerPoint que ele separou e vai soltar um vídeo agora. O secretário que falou anteriormente, não é o Vitor César dos Santos, secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, não disse claramente, Pinho, mas ele deu a entender que todos os mortos, à exceção dos policiais, eram bandidos, né? O governador Isso. hoje, na entrevista coletiva, voltou a tratá-los como suspeitos, mas o secretário Vitor Santos não disse claramente, mas deu a entender que todos esses mortos são tratados pela polícia como bandidos. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Ele fala vítimas, só os 4 Exato. policiais que morreram. Exatamente. E também os 4 moradores vítimas de balas perdidas. Ele está mostrando um vídeo, Fábio, que mostra que é a fuga dos criminosos. A gente exibiu esse vídeo várias vezes na TV, aqui no rádio, ao longo da terça-feira, que foi uma imagem captada por drone. São centenas de bandidos armados indo para a área de mata. A polícia fez esse monitoramento, captou essas imagens, deslocou equipes para esse local e lá aconteceu o confronto que deixou vários mortos. Entre eles, segundo a polícia, bandidos e, infelizmente, também aí 2 policiais militares e 2 policiais civis. Prévia, e todos foram presos e conduzidos para a delegacia, todos armados de fuzis. Isso demonstra que aqueles que não optaram pelo enfrentamento foram conduzidos para a delegacia, como determina a legislação vigente. Agora ele está dizendo que todos os criminosos que não enfrentaram a polícia, não atiraram contra os policiais, foram presos. E eles têm gravações... A polícia tem gravações que mostram esses criminosos saindo algemados. O que o secretário está defendendo agora é a informação de que só morreu quem enfrentou a polícia. Quem tentou se entregar saiu preso. Pessoas que estavam acompanhando a disposição desses corpos, a gente observa claramente ali a retirada de camuflado e roupa tática ali de uma das pessoas, ratificando aqui que todos os corpos, todas as apurações necessárias, dentro de um princípio de transparência, que deve pautar as ações policiais, serão periciados e os inquéritos policiais transcorrerão da maneira mais transparente possível. Secretário de Polícia Militar Marcelo Menezes concedeu entrevista coletiva sobre a mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio. Há pouco ele falou também sobre a perícia que vai ser feita nas fardas, roupas que eles encontraram nas áreas de mata. Isso foi uma dúvida levantada mais cedo. Alguns corpos que estavam na praça estavam só de cueca, eram homens com roupa íntima, mas sem as suas roupas ali, sem as suas vestimentas. O que a polícia disse é que muitos deles na fuga tiraram para, se a polícia encontrasse, tentar ludibriar os policiais, parecendo que eles não estavam com roupa camuflada. Muito bandido aqui no Rio que atua na área de mata fica com roupa semelhante à das Forças Armadas. Então o secretário disse que isso tudo vai passar por perícia. A ambulância e ter o devido socorro para o Hospital Getúlio Vargas. Isso demonstra também a câmara corporal do policial, o intenso fogo cruzado para que esse policial pudesse ser removido para a ambulância mais próxima. Essa edificação, na Casa Mata, na parte alta. Agora ele está se referindo a imagens de uma câmera corporal da farda de um policial militar que mostrou a resistência que os policiais encontraram também para poder remover os agentes feridos na operação. Então, enquanto eles tentavam socorrer policiais baleados, eram fortemente atacados. Ele cita a Casa Mata, que é uma estrutura que o tráfico usa, uma espécie de muro com buraco que também é conhecida como seteira. Eles ficam atrás desses muros com um fuzil dentro dos buracos, atirando na polícia enquanto ficam protegidos. Nessa entrevista coletiva, claro, os secretários
estão justificando a letalidade da ação, da maneira como acham que devem justificar, e também mostrando que a ação foi planejada de acordo com a Secretaria de Segurança. Demonstra que tipo de pessoas, que tipo de quadrilha e organizações criminosas nós enfrentamos no dia a dia. Muito obrigado. Bom, o secretário de Polícia Militar, Marcelo Menezes, encerrou agora o seu pronunciamento, sua apresentação, né? Depois das primeiras palavras saudando os outros presentes na coletiva, ele apresentou um PowerPoint. Agora, Felipe Cury, secretário de Polícia Civil. Secretária Rosa, cumprimentando todos os policiais civis, militares, os colegas aqui da mesa também, do dispositivo, profissionais de imprensa. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar os meus sentimentos à família dos policiais Rodrigo, Marcos Vinícius, Máscara, Sargento Éder, Sargento Serafim, que deram a sua vida para proteger a sociedade. Também prestar a solidariedade a todos os policiais civis e militares que foram feridos na operação de ontem. E estamos aqui dando toda assistência e torcendo pela pronta recuperação de todos eles. Ressaltar que a operação de ontem foi pautada integralmente numa investigação feita pela Divisão de Repressão a Entorpecentes, capitaneada ali e presidida pelo Dr. Moisés e toda a equipe dele. Essa investigação resultou na expedição de cerca de 180 mandados de busca e apreensão e de cerca de 70 mandados de prisão. Além disso, nós tínhamos mais 30 mandados de prisão da Polícia Civil do Estado do Pará. Ou seja, eram cerca de 100 mandados de prisão e de 180 mandados de busca e apreensão. Todos os endereços que eram alvos da operação de ontem eram dados de inteligência e de investigação, dados em que nós tínhamos certeza absoluta, com geolocalização, de que seriam residências utilizadas pelos narcoterroristas que atuam na facção Comando Vermelho e nos complexos da Penha e do Complexo do Alemão. Então, a operação foi exaustivamente planejada, além de um ano de investigação e de trabalho de inteligência. Nos últimos 60 dias, pelo menos, as equipes técnicas e operacionais da Polícia Civil e da Polícia Militar diariamente se reuniam, tanto aqui na Polícia Civil quanto lá na Polícia Militar, para ver a melhor forma de fazer essa operação e o cumprimento dessas ordens judiciais. Importante mencionar que o foco da nossa atividade e da nossa ação tática, em primeiro lugar, era tentar causar o menor efeito colateral, o menor dano, o menor transtorno para os moradores daquela comunidade. E aí optou-se por fazer uma manobra tática no sentido de tirar esses marginais das edificações e levá-los para a área de mata. Então, para quem diz que não houve planejamento, para quem diz que não houve inteligência, quem está falando isso não sabe, não tem a menor ideia, na verdade, do que está falando. Surgem aí um bando de engenheiros de obra pronta, uma série de falsos especialistas de segurança que nunca sequer participaram de uma investigação, de uma operação, e começam a falar um monte de besteira na televisão. Então, a gente está mostrando aqui todo o planejamento, todo o trabalho que foi feito, mais de um ano de investigação para que essa operação pudesse ser realizada no dia de ontem. Então, nós optamos em aumentar o risco da nossa tropa e diminuir consideravelmente o risco da população que reside nos complexos da Penha e do Alemão. A manobra, todo o trabalho de inteligência foi meticulosamente calculado e deu certo. Exatamente o que nós queríamos, o cenário que nós projetamos, foi o que nós encontramos na data de ontem. Para quem está falando também que não há inteligência, para quem não sabe, em áreas conflagradas, quanto mais inteligência nós tivermos,
mais confronto nós vamos ter. A lógica é inversa. E foi justamente o que nós encontramos ontem. Um cenário de guerra, literalmente. O que as polícias do Rio de Janeiro enfrentam não é mais uma questão de segurança pública. É uma questão de guerra irregular, guerra assimétrica. Uma questão de defesa nacional e de soberania nacional. Polícia nenhuma do mundo faz o que as polícias civil e militar fazem aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu desafio qualquer um aqui chamar Esquadra Planear, CIA, quiser chamar o Mossad, quer chamar o FBI, pode chamar quem for, até a NASA, não vai fazer o que nós fazemos. Tem gente que fala aí, tem que chamar a Força Nacional. A Força Nacional não é especializada nesse tipo de ação. Todas as vezes que eles se aventuraram a entrar na comunidade, ou a Polícia Civil ou a Polícia Militar tiveram que resgatá-los. Quem fala isso não sabe o que está falando. Então temos que desmistificar um bando de mentiras e de falsas narrativas de narcoativistas que estão querendo condenar a operação. Lamento muito e vou sentir muito, eu nunca mais na minha vida eu vou me esquecer desse dia, 28 de outubro de 2025, em que nós tivemos 4 grandes heróis que deram a sua vida pela sociedade. Mas eu não posso deixar de ressaltar que a operação de ontem foi o maior baque que o Comando Vermelho, em toda a sua história, já tomou, desde sua fundação lá no final da década de 70. Nunca houve uma ação que desse um baque tão grande, nem em 2010, na ocupação do Alemão, o Comando Vermelho tomou um baque tão grande, uma perda tão grande de armas, de drogas e principalmente de lideranças. Também quero falar uma coisa aqui. Hoje em dia, todo mundo é vítima. Tudo é vítima. O ladrão é vítima da sociedade. O traficante, outro dia, passou a ser vítima do usuário. Ontem, o filho do chefe da facção, que é o Marcinho VP, falou que por trás do fuzil tem uma pessoa. Sobrou até para o fuzil. Não tem mais vítima. E o policial está sendo tratado como vilão. Nós não vamos admitir isso. O policial é o herói. O policial que foi lá ontem, os mais de 2.500 policiais que estavam lá ontem, estavam lá pelo seu João, pela Dona Maria, pelo seu José, pelo seu Antônio, pessoas de bem que são oprimidas por esses narcoterroristas que ficam na porta da casa deles aí com esses fuzis, com granadas, assediando a filha deles, cobrando taxas, colocando barricada, impedindo coleta de lixo, impedindo socorro médico. Os nossos heróis, nossos mais de 2.500 heróis estavam lá ontem para isso, por essas pessoas aí. E para impedir que essa facção criminosa, em que teimam em não reconhecê-la como uma organização criminosa terrorista, continue a sua sanha expansionista, não só pelo estado do Rio de Janeiro, mas principalmente em âmbito nacional. Essa facção já está presente em praticamente todos os estados do Brasil, disputando território, trazendo suas lideranças para ficarem escondidas aqui nesses QGs. Ontem, a operação das forças de segurança foi no QG, no centro nevrálgico, no coração do Comando Vermelho. E eles tomaram um golpe que eles nunca tomaram na vida deles, na história deles. Muito bem. Aí o secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Cury, não é, Pinho, que de maneira muito mais enfática do que os outros dois colegas, defendeu a atuação ontem, muito bem planejada de acordo com ele, de maneira bem enfática, inclusive criticando aqueles que criticaram o planejamento da ação, não é, Pinho?
Exatamente, todos reforçando que a operação de ontem foi fruto de um ano de investigação, que foi uma operação inclusive planejada em parceria com a polícia do Pará, já que dos 100 mandados de prisão, 30 eram contra criminosos que vieram se proteger no Rio de Janeiro, foragidos da Justiça do Pará, durante a tão criticada pelo governo Castro, a DPF das favelas, como é conhecida, né? Não deram ainda aquele dado que a gente estava esperando, Fábio, consolidando o número de mortos, mas a nossa equipe de reportagem está presente para acompanhar o restante dessa entrevista coletiva e vai trazer o resumo e, se aparecer essa resposta também, o número consolidado de mortos na mega operação ao longo aqui da nossa programação. Sem dúvida, e como eu disse, o secretário da Polícia Civil, Felipe Cury, foi enfático ao defender a estratégia, segundo ele, um ano de investigação, tantos meses de planejamento, e também disse por 2 vezes que foi o maior golpe que o Comando Vermelho já levou em toda a história da facção. Citou 2010, Fábio. Quando ele diz que foi um golpe maior até do que 2010, ele está se referindo à época do governo Cabral, ocupação dessa região pela Unidade de Polícia Pacificadora, projeto de UPP, com parceria das Forças Armadas. Então, quando ele diz que foi um golpe maior do que 2010, ele também está trazendo para o governo do estado os louros do que o governo considera uma operação exitosa, uma vez que foi feita sem a presença das Forças Armadas, sem a presença do governo federal. E traz também o Felipe Cury o tom político que a gente aqui no Rio, mas contextualizando para quem é de fora do nosso estado, Fábio, um tom político que é muito característico das entrevistas dele. Então ele cita, pode trazer, ele usa ali as nomenclaturas, né? Mas as polícias dos Estados Unidos, de Israel, da Inglaterra, pode trazer até a NASA, que ninguém vai conseguir atuar como atua a Polícia do Rio de Janeiro, nem a Força Nacional. Uma outra crítica aí no discurso dele, já que a Força Nacional atua aqui. Ele fez questão de rechaçar qualquer apoio da Força Nacional, né? Dizendo que a Força Nacional não está preparada para esse tipo de ação. Muito bem. A nossa equipe no Rio de Janeiro continua a acompanhar, daqui a pouco mais detalhes, não é, Pinho? É isso, a gente traz mais informações daqui a pouquinho aqui no Band News no meio do dia. Meio-dia e 53. Ó, juntinho. Sabe aquele prazer que vem no sabor?